E eu queria compartilhar com os irmãos a palavra em Isaías 58. Isaías 58. Nós iremos ler o versículo 11 e o versículo 12. Esse texto, Deus fala com Isaías algumas situações para que a gente receba a promessa de Deus em nossas vidas e que nós possamos ter um caminho de acordo com aquilo que Deus tem propositado para a gente, tem dado um propósito para a gente. Então Isaías 58, versículo 11, ele começa assim: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. 12. E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus ele vem falar com Isaías, e que isso vem ser transmitido para nós através da palavra, que independente de onde eu esteja, independente de qual situação eu esteja, Deus está nos protegendo, Deus está nos guiando. Deus ele coloca aqui no início: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. E aí eu tenho que entender, irmãos, através dessa palavra, que para Deus nos guardar, para Deus nos guiar, não existe barganha, não existe uma troca. Deus não vai nos dar o amor dele, nos dar a proteção por aquilo que eu faça para ele. Como a gente sabe, a gente é impuro. A nossa vida, a nossa carne, ela é pecadora. Então, se eu jejuar, se eu orar, se eu vir na igreja 24 horas, se eu louvar, se eu cantar, nada disso vai colocar o mínimo possível para eu agradecer, para eu retribuir o amor de Deus. Se nós estamos aqui, se nós estamos nesse momento, se Deus está nos mantendo aqui, é pela misericórdia dele, e não porque somos merecedores. E ele deixa bem claro isso, que independente de onde eu esteja, se eu estiver no deserto, se eu estiver na abundância, o amor de Deus, ele vai ser feito da mesma forma por nós. Vai ser ministrado esse cuidado para nós da mesma forma. E ele continua falando: e fortificará os teus ossos. Ou seja, Deus, irmãos, ele cuida da gente na estrutura. Os nossos ossos é o que dá a estrutura para o nosso corpo se fortalecer, se manter em pé. Muitas vezes nós olhamos que a bênção de Deus está naquilo que os olhos podem ver, seja no meio financeiro, no nosso emprego, na nossa aparência, naquilo que a gente possui, quando na verdade Deus fala que está cuidando da nossa essência, do nosso coração, da nossa estrutura. E é nesse momento que a gente tem que entender que Deus está trabalhando, mesmo quando não estamos entendendo, quando não estamos vendo. Deus cuida de nós, mesmo quando estamos dormindo, quando não estamos entendendo nada. E a gente não tem como entender o tempo de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos enxergar lá na frente o que Deus está fazendo em nossas vidas nesse momento. Pode parecer um momento difícil, pode parecer um momento de transtorno, mas Deus ele está trabalhando para que a gente possa se restaurar, para que a gente possa melhorar cada dia e que a gente possa entender que a nossa função, nós somos escolhidos para representar a luz de Deus aqui nesse lugar, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família. E é esse o processo que Deus vai tratando e vai colocando aqui nessas palavras, isso para que a gente possa entender esse passo a passo da promessa de Deus nas nossas vidas. E ele coloca aqui: e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então eu sempre
eu observo isso quando eu estou com a minha esposa viajando, e às vezes a gente conversa, a presença de Deus, ela é muito bem vista quando a gente olha a natureza. Quando a gente olha a perfeição daquilo que Deus faz na natureza, você consegue ver a grandiosidade e a mão de Deus. Se nós pegarmos um local para plantar um jardim, muitas vezes a gente vai adubar, a gente vai preparar a terra, e pode não dar certo o que a gente está cultivando. Mas e o jardim de Deus? E a natureza que a gente vê, quem plantou, quem cuidou, quem está adubando, quem está regando? Não. A bênção de Deus é tão grande que ela floresce. A cor ali que você olha parece que foi, né, se fosse a mão de Deus, a mão do homem não ia ser tão bem desenhada. A fotossíntese que a planta faz, tudo que Deus coloca é perfeito. E Deus está trazendo aqui que a promessa dele em nossas vidas é isso. Nós vamos ser esse jardim. Vai fluir de nós água, um manancial que não vai se esgotar. E Deus, ele vai trazendo isso para que a gente entenda que nós não somos mais um. Eu falei lá de Sorocaba na manhã que ou a gente já falou ou já escutamos das nossas mães, né? Você não é todo mundo. Às vezes, mãe, eu posso entrar? Não, você não vai. Ah, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. E Deus, ele fala isso para nós. Você não é qualquer um. Se nós formos ver o que o mundo traz, o que o mundo oferece, qualquer um pode levar a coisas erradas. Qualquer um pode levar a droga, a prostituição, qualquer um pode levar a coisas ruins. Mas e aqueles que são escolhidos? E nós que estamos aqui nessa noite para levar a palavra de Deus, para aprender, para refletir o que Deus tem para nós? Nós não somos qualquer um. Se Deus trouxe você aqui, se Deus nos trouxe aqui, que nós somos escolhidos por Ele. E a gente tem que entender que Deus é isso. Deus, ele não é um momento de amor. Deus é o próprio amor. E esse amor para nós tem que ser entendido que é incondicional. No 12, ele continua aqui. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Deus, ele está propondo aqui para que nós, nesse momento, possamos entender que a edificação da nossa casa, que a edificação do nosso lar, dos nossos familiares, aonde eu estiver, eu vou ser representante da palavra de Deus. Eu tenho que transmitir essa alegria que Deus coloca na minha vida. Eu tenho que transmitir essa luz que Deus coloca na minha vida. E isso vai ser passado de geração em geração, ou seja, Deus a cada geração ele vai levantar pessoas para continuar o trabalho dele. Então, nessa geração, somos nós. E aí eu vou dar o exemplo para que meu filho seja na próxima, para os nossos filhos sejam na próxima, e os nossos netos, e que a palavra de Deus sempre tenha pessoas entendidas para que ela seja disseminada. A palavra de Deus, ela está sendo, até o Tiago falou de manhã lá em Sorocaba, ela está sendo disseminada, ela está sendo construída, ela está sendo transmitida a todos. Só que infelizmente nem todos querem escutar, nem todos vão escutar. Mas qual que é a nossa função? Desistir? Não. Deus fala que nós seremos essas pessoas que vamos restaurar, seja na minha casa, no meu lar. Ah, mas eu acho que aquela pessoa não tem mais jeito. Quem vai decidir isso é Deus. Você só vai levar a palavra, você vai transmitir e vai demonstrar como que Deus agiu na sua vida e o que Deus é capaz. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é capaz de fazer, não vem de Deus. O que vem de Deus é o impossível, é aquilo que a gente não consegue entender, é aquilo que a gente acha que em nenhum momento vai se realizar. Aí entra a mão de Deus. E ele continua e fala assim: chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Ou seja, Deus, ele deixa aqui bem claro que essa aqui vai ser a nossa missão, esse é o nosso legado. E aqui é como se fosse um testamento daquilo que nós vamos herdar. E eu tenho que entender que Deus já deu isso para nós. Eu vou buscar, eu vou querer, eu vou trazer isso para mim? Não é fácil, irmãos.
Não é fácil. Mas a partir do momento que eu reconheço a presença de Deus na minha vida, a partir do momento que eu reconheço que eu sou importante para a minha igreja, para a minha família, como um servo de Deus, eu vou entender qual que é a minha missão aqui. Nem todos vão ter a mesma missão de louvar, de cantar, de pregar. A gente não sabe qual que é a missão de cada um. Mas Deus, Ele deixa bem claro que, como um corpo, nós somos importantes. Seja a mão, seja o dedo, a cabeça. É assim o corpo da igreja. E cada um aqui tem a sua importância. Então que nessa noite a gente possa refletir, a gente possa entender, receber, ter discernimento que a palavra de Deus, ela não é em vão, ela não volta vazia, ela veio para que nós não nos edificamos como pessoa, mas sim tudo aquilo seja feito para a honra e glória do Senhor. Então, eu não vou dizer que eu sou o bambambam, eu vou levar isso para a honra e glória de Deus, porque sem Ele nós não faríamos nada do que está escrito que nós faríamos. Amém, irmãos? Então, que nós possamos entender que Deus está aqui, Deus quer que nós sejamos o melhor, que nós sejamos eficientes em levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam e necessitam. Amém?